E nesse período dessa transformação, surgiu o sonho de ser advogada. Sim, na verdade eu tinha duas paixões, né? O meu pai, ele foi muito inteligente nisso. Eu sempre gostei muito de animais e sempre tive um senso de justiça. Mesmo na escola, às vezes eu não me importava quando as coisas eram comigo, mas para defender os amiguinhos eu sempre estava à frente de tudo. Então, meu senso de justiça sempre foi muito alto. E animais é a minha paixão, né? Então, eu fiquei até o final falando, meu Deus, veterinária ou advocacia? Nada a ver, né? E o meu pai teve a saída e falou, filha, vamos fazer o seguinte, você vai passar uma semana na veterinária do papai e uma semana com a advogada da mamãe. O que você gostar mais, você fica. Bom, no segundo dia, né, veterinária não é tão fácil assim, não é vacina. No segundo dia chegou um cachorro acidentado, no terceiro dia eu já não fui mais, então não seria veterinária. E há uma semana certinha que eu fiquei com a doutora Moniz, que me ajudou muito, eu já sabia que era aquilo, que era pra minha vida toda. E não parei, já são 20 anos na área. E como foi o processo da faculdade? Muitos desafios? Sim, porque eu saí de um casulo, né? E vi o mundo. Então, assim, muda a rotina, eu trabalhava o dia inteiro, eu sempre, não que eu precisasse trabalhar, sim, né, graças a Deus, mas assim, eu sempre quis fazer coisas, então a minha rotina era puxada, eu entrava no trabalho às 7, trabalhava até às 6, ia pra faculdade à noite, e isso rompeu coisas na minha vida, né, só que esse rompimento brusco, ele também desencadeou algumas coisas, né, então assim, começou a desencadear um pouco de estresse, ansiedade, um pouquinho de depressão. Eu creio que foi aquele choque de realidade tudo, né? Mas desencadeou, mas foi controlado. A coisa piorou depois que eu resolvi avançar na minha vida pessoal, que a gente já vai entrar nisso. Mas assim, em questão da faculdade em si, foi um mundo novo e muito bom para mim. Porque eu comecei a crescer como Jaqueline, né? Não só como filha de papai e mamãe. E aí ali eu me encontrei. E é uma mudança, porque você que anda criado de uma forma e de repente você se vê no mundo e fala, uau. Caiu do ninho. Mas caiu do ninho. Literalmente, eu caí do ninho. É exatamente isso. Mas a Jaque avançou, fez faculdade, sim, né? Casou. Casei. Conta pra gente esse período. Bom, vamos lá. Conheci o meu marido muito nova, né? Na época que eu já estava entrando na faculdade. E quando eu o conheci, ele já tinha 2 divórcios na minha frente. Então, sobre a guarda dele tinha uma de 3, uma princesa de 3 e uma princesa de 5, né? E aí, quando eu resolvi me casar, eu já assumi o pacotinho completo. Então, sim, na verdade, eu assumi a de 3 e a de 5. Fiquei 15 anos casada, né? Então, quando houve o meu divórcio, uma já tinha 18, a outra já tinha 21, criadas. Hoje elas são casadas, cada um tem seus filhos, cada uma um casal, né? Só que quando eu me casei, muito jovem, eu não tinha uma base, apesar de ter estudado todos esses anos numa escola cristã, eu não tinha uma base religiosa, né? Meu pai se dizia um bandista, mas não ia praticar. Minha mãe se dizia cristã, mas também não ia à missa. Sim. Então, assim, para mim, o que foi apresentado quando eu me casei, como ele era árabe e muçulmano, foi o islamismo, né? E eu não tive dificuldades para isso, porque eu não tinha uma base sólida, né? Sim. Eu conhecia o livro Bíblia, porque numa escola de irmãs passionistas, sim, vocês lê o livro, né? Muitas vezes a gente tinha aula de religião. Então, para mim, foi natural. Tá? Então, assim, para ir para o islamismo não foi pesado. Não, foi natural. O que começou a pesar não é o islamismo, é a criação do marido. Porque, assim, você ser cristão não te faz um bom crente. Você ser um muçulmano não te faz ser um bom muçulmano ou mal. Não é a religião que te dignifica, te abona ou te desabona, é o seu caráter. É o caráter. Né? Então, assim, o problema do meu relacionamento, que até então, para eu entender isso, demorou, porque foram 15 anos, né? Foi o relacionamento abusivo mesmo, né? Porque eu nunca deixei as minhas responsabilidades assumidas. Então, se eu tinha que fazer faculdade, eu fazia faculdade. Então, eu me casei, morava na Astúrias,
estudava em Santos, no Guarujá, né? Montei o meu escritório quando me formei e todos os dias eu ia para Praia Grande, Astúrias, Praia Grande, Astúrias. E mantinha, obviamente, os compromissos com as minhas filhas e com a minha casa. E tava tudo bem, só que perante a cultura da criação dele, isso não estava bom. Porque quando eu me casei, por ele ter um suporte financeiro bom, o entendimento dele é que eu iria virar uma dona de casa como é cultural. Sim. Por não haver a necessidade de trabalho e nada faltar financeiramente falando. Mas a Jaque é uma pessoa que não nasceu para ser apenas dona de casa, né? Então isso começou a ter atritos. Então assim, foi para um relacionamento abusivo, porque eu escutava que eu não tinha necessidade de trabalhar, o que estava faltando, tá tudo sobrando, me fala que você quer que eu te dou. Só que ele não entendia que a Jaque que ele havia se casado era aquela que ele já conhecia, né? Uhum. Que não iria parar. Isso foi muito bem conversado. Resumindo, isso foi chegando a um ponto que foi se desgastando até o ponto final, que quando foi o ápice do falecimento do meu pai. Aí não teve o que fazer, Ale.